Graça e paz, irmãos, como vocês estão? Bom, tive que colocar o boné para trás aqui para não ficar, agora que escureceu, com muita sombra no rosto, tava meio estranho. Então, bonezinho para trás, só me explicando. Mas vamos lá. Então, no vídeo de hoje nós falaremos sobre Provérbios 11. Falaremos poucos versículos porque o foco hoje será em alguns temas que eu andei refletindo aqui, coisas simples, mas eficazes, tá bom? Que eu creio que é o Espírito falando conosco. Então, sobre a questão do amor, né? Porque eu falei sobre isso no outro vídeo, né? Quando nós falamos sobre amor, dá a impressão que é algo utópico ou que é algo romantizado. Só que nós entendemos que o amor verdadeiro é o amor ágape, é o amor sacrificial, não é o amor eros, que é o amor romântico, ou outros tipos de amor descritos no grego, koiné. Então é o amor ágape, o amor que sacrifica, o amor que comprova sua emoção do amor através de atitudes, certo? Então, o que acontece? Nós temos que crescer em amor, porque se nós buscamos ser puros como Ele é puro, se nós buscamos ser imitadores de Cristo, nós também devemos revelar o amor, não só a verdade, a justiça, a ira, a misericórdia. Ira que eu digo é abominar o pecado, aborrecer o pecado, né? Mas nós devemos demonstrar o amor, porque Ele mesmo falou sobre isso. Então eu vou trazer para vocês alguns versículos de João e alguns versículos de João, porque o foco desse vídeo não vai ser isso. Então eu vou pegar e fazer um estudo mais aprofundado sobre o amor, trazer um vídeo mais completo. Mas então, só para dar uma pincelada nesse assunto, João 13, 34 e 35. O Messias falou o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E como que ele nos amou? Dando a vida dele por nós, literalmente levando os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas feridas, enfermidades e fazendo-se maldição por nós, certo? Foi feito maldito, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, estava escrito na palavra. E aí ele foi lá e se entregou por nós, certo? Então, nisso ele demonstrou o seu amor. Não só nisso, mas também ao nos revelar a sabedoria divina, ao viver uma vida inteira de entrega, uma vida inteira de santidade, sem pecado, ensinando. Porque pensa alguém que é perfeito, que sabe de todas as coisas, que é sábio, é forte, manso. Pensa a paciência que ele teve que exercer para ensinar as pessoas. Então realmente foi tudo por amor, a vida inteira dele. Não só o que nós mais falamos, que foi a sua entrega, o seu sacrifício final, mas a vida inteira dele foi uma vida de obediência à vontade do Pai. E é por isso que nós também devemos obedecer. E é por isso que ele não veio aqui para a Terra para fazer a própria vontade, mas a vontade do Pai. E da mesma forma que ele carregou a sua cruz, os eleitos, os discípulos dele também devem carregar a própria cruz. Carregar a própria cruz significa você deixar de fazer a sua vontade, mas você cumprir a sua missão e viver a vontade do Pai. E qual é a vontade dele? Que nós sejamos santos como ele é santo, que nós nos apartemos do mundo e das concupiscências da carne, das obras que levam à morte, que nós literalmente neguemos a nós mesmos no sentido da carne e sigamos ele, certo? Só que isso parece ser uma coisa assim ruim, e para a carne é ruim, só que para o espírito isso é vida, porque
Dele procede a vida, ele que criou todas as coisas, o céu e a terra. Então, tudo aqui, na verdade, é só um teste, né? Nós somos peregrinos aqui nessa terra, nós estamos só passando por aqui. E aqueles que não se sentem pertencentes a esse mundo, aqueles que são chamados para fora, são aqueles que olham com esperança para a vida eterna e para a cidade futura, como Paulo fala na Epístola dos Hebreus, aos Hebreus. Ele fala todos esses heróis da fé, Moisés, Abraão, Raabe, a meretriz, certo? E todos os outros, Enoque, Noé e por aí vai. Eles viviam não por esse mundo, mas olhando para a vida eterna, olhando para a cidade futura, não por uma cidade terrena, né? Porque Moisés não atravessou o mar, não atravessou o Rio Jordão, não entrou na Terra Prometida. Só que aí Paulo fala que o foco dele era o quê? Olhando para o reino futuro, para uma outra cidade, que é uma cidade celestial, ou seja, a Nova Jerusalém, que foi revelada mais precisamente ao apóstolo João, no livro de Apocalipse. Então, Paulo já tinha falado sobre essa cidade antes de ser revelado a João, assim como em Isaías fala sobre novos céus e nova terra. Cara, agora eu não tenho certeza, mas acho que Jeremias fala sobre isso também, e outros profetas. Então é muito interessante. E aí, depois disso ele fala, né? Então, ele fala: novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E vocês serão conhecidos por causa disso, por causa do amor. Então, nisto, os verdadeiros discípulos são conhecidos. Não é só por causa do que eles falam, não é só por causa do exterior, das vestes, da aparência de santidade, de religiosidade, porque você deixou de comer porco, porque você, enfim, deixou de usar uma regata. Mas, e eu não estou falando que você deva usar regata, tá? Mas estou querendo dizer que a verdadeira comunhão com o Criador e a prova do cristianismo, ela vai além da religiosidade, mas vai do amor verdadeiro. E o que é amor? Sacrifício. Então, amor é você ter paciência com as pessoas, o amor é você ouvir, é você ensinar, é você padecer pela verdade. Mesmo, por exemplo, você sabe que você vai ser rejeitado pelo mundo devido às suas visões cristãs, ainda mais hoje em dia. Vão chamar você de extremista, de fanático, de uma pessoa violenta, entendeu? Ignorante, de homofóbico e por aí vai, entendeu? Só que você só está ali defendendo a verdade, você está defendendo a vontade do Criador, a palavra dele, e não os seus próprios interesses. Só que conforme você vai mortificando a carne, através do quê? De você negar a si mesmo, através, a cada dia você ir caminhando com o Criador, que ele vai transformando as nossas vontades, os nossos pensamentos, o nosso coração, meio que a vontade da carne ela vai cada vez mais sendo amortecida, e o que prevalece é a vontade do Espírito. Então isso que é maravilhoso, né? Que a vontade do Criador, a gente vai se alinhando com ela conforme nós nos tornamos mais parecidos com o Messias. E aí, mesmo que tenham batalhas, provações, isso é verdade, mas temos que falar também das coisas boas. Então, a nossa vontade vai se alinhando com a dele. Então, óbvio, nós temos que permanecer vigilantes, porque essa carne safada, de vez em quando, ela quer ainda se rebelar, ela quer se levantar contra o Criador, de diversas formas, né? Quer ficar perdendo tempo sendo preguiçosa, quer pecar, não quer sacrificar pelos outros, só quer fazer as coisas para si mesmo. Só que não é isso que o Mestre nos ensinou. Literalmente, ele não viveu a vida dele para ele mesmo, mas viveu por nós. E essa era a vontade do Pai, que ele viesse e entregasse a vida por nós. Então nós também devemos entregar a vida pelos outros, se nós somos cristãos verdadeiros, né?
Então é isso, basicamente. Uma coisa que eu ouvi muito legal, muitos se identificam com o Jesus Rei, o Messias Rei, porque ele é o Rei dos Reis e ele será o Rei para sempre, certo? Só que assim, existem mestres, pastores, pessoas, ou até mesmo irmãos, ovelhas, que se identificam só com o Jesus Rei. Ou seja, elas só querem fama, autoridade, querem... que mais? Só as coisas, digamos assim, de um rei, certo? Elas só querem comandar, mandar nos outros, as riquezas, porque ele é dono de todas as riquezas, né? Então a pessoa quer as riquezas, quer a glória para si, mas ela esquece do principal, que é o Jesus servo, que ele veio como servo. Então é o que ele nos ensinou, a servir o próximo. Então, até os apóstolos, eles eram os que mais padeciam, os que mais sofriam, se você lê o Novo Testamento inteiro. Paulo, principalmente. Então eles eram os que mais jejuavam, eram presos, apedrejados, e eles andavam no meio dos irmãos, abraçavam, choravam, riam juntos, comiam com eles. Não tem nada a ver com religião atualmente, não tem nada a ver com pessoas intocáveis que vestem umas vestes super... é religião. A religião agrada a carne. Tanto é que Paulo fala, parem com essas regras, parem com o legalismo que só agrada a carne de vocês. Então você tem que usar o terninho, você tem que... Ou, por exemplo, eu estava vendo um vídeo sobre um menino lá que foi na igreja ortodoxa. Cara, é muito bonito, de verdade. Tipo, as vestes e o padre lá falando em grego, em hebraico, não, hebraico não, mas falando em grego e, sabe, fazendo as orações lá, todo o ritual do pão que ele entrega e depois uma coisa que não faz sentido nenhum biblicamente, que é beijar um negócio lá, que a igreja católica faz e ortodoxa. E, cara, eu vi, tipo assim, o quão bonito era aquele culto. Só que é por isso que engana, porque aquilo lá agrada a carne. A religiosidade agrada a carne, porque o verdadeiro evangelho ele é simplicidade, ele é sacrifício. Então os apóstolos não faziam nada disso, de usar essas vestes, sabe, que usam hoje em dia alguns sacerdotes, de esse negócio de beijar um negócio, não faz sentido nenhum também. Eu nem sei o nome daquilo, não quero discutir com pessoas que fazem isso, mas eu estou sendo sincero aqui diante do Espírito Santo, né? Então é igual o Paulo diz, né? Se fosse para agradar os homens, eu não estaria agradando a Deus. Então eu prefiro falar algumas verdades aqui e agradar a Deus. E aos sinceros, do que agradar a todos. Então, é isso, é isso. Acho que é o suficiente, meus irmãos. Daí no outro dia, eu dou uma olhada não, eu faço uma análise melhor de Coríntios 13, porque Coríntios 13 é que fala sobre o amor, sobre que o amor tudo suporta, sem amor nada tem sentido. Por exemplo, eu estar gravando esses vídeos, qualquer coisa que eu possa fazer em nome da obra de Deus, mas se não for com amor, não faz sentido. É o amor que dá sentido às coisas e é o amor que mostra que Ele está conosco. Então, é isso, que nós possamos caminhar em amor, consolar uns aos outros com a consolação que Ele nos tem dado. Adivinhem, pessoal, o armazenamento acabou de novo. Eu tenho que prestar mais atenção nisso. Mas então, assim, que nós possamos consolar as pessoas assim como Ele nos consola, espalhar a paz que Ele nos dá, o amor, a verdade, a justiça, suportar as rejeições, as perseguições, os padecimentos, porque Paulo diz que essas aflições temporárias, elas não se comparam com a glória que há de ser revelada e que essas coisas que acontecem, elas também
são para o nosso próprio bem, né? Porque tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus. E no fim das contas, se o nosso mestre padeceu, né, nós não somos maiores, o servo não é maior do que o seu senhor, então faz parte que nós tenhamos aflições, mas não é só aflição, meus irmãos, tem muita coisa boa e nós temos que nos lembrar disso e ser gratos, sabe? Tem as tristezas, tem as dificuldades, mas tem a alegria, a paz e sempre lembrando disso, sabe? Pra gente não se tornar crentes pessimistas, sabe? Realistas nós somos, mas se nós estivermos pensando nas coisas do alto, principalmente, nós estaremos felizes, né? Então é isso. Que o Filho do Homem encontre fé na terra e encontre em nós essa fé. E que nós sejamos também aqueles que perseveram até o final, que não desistem. Então, meus irmãos, é isso. Um grande abraço para vocês, tá bom? Creio que foi o suficiente para esse vídeo. Deixem o gostei, os comentários. E é isso, tá bom? Fiquem na paz e até a próxima.